Olá a todos, querida família do YouTube, queridos amigos, amigas, o pessoal que me ouve através do YouTube. Este é um livro de minha própria autoria, O que Deus faz com os seus inimigos, um livro que eu dividi ele em 3. Porque muitas vezes, quando falamos do nosso inimigo, nosso desejo é rasgá-lo, é destruí-lo, é fazer o pior possível. Mas não é por aí que estaremos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então veremos isso através da instrução, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, juntos com o Espírito Santo e o poder do Eu Sou. Porque quando nossa mãe estava grávida de cada um de nós, ia fazer um exame, porque antigamente nem exame de ultrassom existia, mas aquele coraçãozinho que batia no útero de nossa mãe não era um coração humano, mas era o próprio coração de Deus. Somos parte de seu corpo. O nosso coração é o coração do nosso Criador. Então vamos juntos estudar para que possamos entender o porquê que passamos por tudo isso diante dos nossos inimigos, que normalmente são, como diz a palavra de Deus, nossos piores inimigos estão na nossa família. E o que Deus deseja para cada um de seus filhos? Diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Eu demorei muitos anos para conseguir entender este mandamento. Eu sempre colocava Deus em primeiro lugar e depois o próximo em segundo. Até que um dia, de um amigo, que era um sacerdote, Padre Pedro, ele me disse assim: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, Lili? E eu disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E ele me perguntou: e o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: pronto, isso mesmo, como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo. Primeiro você, depois o próximo, porque se você não se amar, você jamais conseguirá amar o seu próximo. Mateus 22, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a aclamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e maltrataram. O rei, tendo notícia disto,
encoleriza-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial estava cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E os turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados com sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós em Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse ao Senhor, ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ouviu mais ninguém interrogá-lo. Mateus 22, do 1 ao 46. Por que devemos orar ao nosso pai e à nossa mãe? Questionamento que nos incomodam. Êxodo 20, 12 nos diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Devemos honrar e orar pelo nosso pai, pela nossa mãe, porque este é um mandamento. Êxodo 20 diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, nem farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o dia dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6
dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que existe neles. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo seu povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata, nem de ouro, para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele santifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramenta o profanará. Não subam degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Êxodo 20, do 1 ao 26. Deus o tempo todo nos orientando a sermos escravos do nosso ego, do nosso interior, e nos orientando a honrar pai e mãe, que significa para você e para os seus pais que nenhum olhar de julgamento, apenas olhar como quem concede-lhes a vida e te criou dando o seu melhor. Agradeça e a grande experiência de você estar vivo. Muitas pessoas são tão ingratas que respondem aos seus pais quando fazem alguma coisa errada e são corrigidos. Não pedi para nascer. Olhe, que injustiça. Honrar pai e mãe significa que você deve olhar para os seus pais sem nenhum julgamento em seu olhar. Apenas olhe como quem concedeu-lhes a vida e te criou dando o melhor que eles podiam. É por isso que você está vivo. Os pais precisam abençoar seus filhos? Poderemos nos questionar também. E os pais têm uma missão sagrada na terra, recebida do Altíssimo, que está na palavra de Deus, pois deles dependem a geração e a educação dos filhos de Deus. Eles são os primeiros mensageiros de Deus na vida dos filhos. Devem educá-los
ensinando os caminhos de Jesus Cristo com amor, carinho, ternura e dedicação. Podemos nos perguntar também, e o poder da oração de uma mãe perante seus filhos tem valor? Deus sempre escuta a oração de uma mãe. Ele deu autoridade a nossas mães sobre nossa vida. As mães fazem as orações com muito amor. Sim, a maior demonstração de amor de uma mulher ao seu filho é levá-lo a Deus através da oração. A oração de uma mãe pelo seu filho toca o coração de Deus. Deus nos deu a graça de podermos abençoar os nossos filhos. A oração de uma mãe tem muito valor. E o que a Bíblia nos fala sobre abandonar os pais? A Bíblia diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isso está no Salmo 27, que nos encoraja sempre também. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos chegam contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram, porque Deus é por cada um de nós. Vejamos Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam malícia. Com a sabedoria se identifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Os conselhos prudentes tu farás, com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se deixares, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, não o saberá
aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e favo de mel é doce ao teu paladar. Assim, para a tua alma, o conhecimento da sabedoria, se o achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo, é ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos. Quem o sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito pelas pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és. Os povos amaldiçoaram, as nações o detestaram, mas para os que repreenderam haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados são os lábios que respondem com palavras retas. Prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo. Então edifica a tua casa. Não sejas testemunha por causa contra o teu próximo. Então jamais seja testemunha sem causa de teu próximo. E não enganes os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Está escrito em Provérbios 24, do 1 ao 34. E Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Deuteronômio 37. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Deuteronômio 30. E será que, sobrevindo todas estas coisas,
a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto e no ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou com os teus pais. Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares
aos males e a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis. Não prolongará os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nele, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, e que lhes haveria de dar. Deuteronômio 30, do 1 ao 20. Meus queridos, minhas queridas, como diz o livro de Provérbios 16, 7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Então não importa se nossos inimigos, como eles sejam, se os caminhos do Senhor forem agradáveis ao homem, Ele fará com que os nossos inimigos tenham paz conosco. Agora eu convido a cada um de vocês a se colocar em comunhão com meu amigo Espírito Santo, trazer em suas mentes todos os seus inimigos, fechar os olhos e fazer comigo esta oração. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo que ele esteja de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. E sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos, ele faz com que tenham paz com ele e conosco. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, e sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Suas são os pesos da balança. Abominação é aos reis praticarem a impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei
é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apazigua. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é como fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua indultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há uma fogueira. O homem perverso instiga-o à contenda, e o intrigante separa os maiores inimigos. O homem violento coage seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cães, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em virar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Tudo isso está em Provérbios 16, do 1 ao 33. Queridos amigos, amados, amigas, querida família do YouTube, que todos os dias partilham comigo sobre esses vídeos em meu canal no YouTube. Espero ter contribuído com a vida de cada um de vocês. Espero que isso possa tê-los ajudados de alguma forma e que, se isso contribuiu para a sua vida, por gentileza, inscreva-se no canal, compartilhe, dê o seu like, assim o YouTube entende que esses vídeos são relevantes e mais pessoas poderão ser ajudadas. Gratidão por cada uma de vocês, gratidão a todos, gratidão ao meu filho Luciano, que me ajuda o tempo todo com o incentivo, o amor, o carinho e ajuda em colocar os vídeos no meu canal do YouTube. Gratidão ao meu esposo, Clóvis José, o tempo todo ao meu lado. Gratidão a Deus pelo dom da vida, por me dar sabedoria para poder compartilhar
isso com vocês. Gratidão ao meu companheiro, amigo e meu amor, Espírito Santo que está o tempo todo comigo, suscitando em meu coração o que devo compartilhar com vocês. Lili Marlene.